Já se sabe que os principais sintomas da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, são tosse, febre e dificuldade para respirar. Mas o que as pessoas devem fazer se esse quadro aparecer? Eu sou a Lígia Guimarães, repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo, e nesse vídeo eu vou explicar em 4 pontos quais são as recomendações das autoridades e explicar como deve ser o tratamento nos hospitais e postos de saúde. Primeiro, nem todo mundo vai precisar ir ao hospital. Quem tiver tosse, febre e dificuldade para respirar deve procurar ajuda médica assim que os sintomas aparecerem. A ideia é evitar que a infecção evolua e que o caso se complique. Se for possível, a OMS recomenda que o paciente ligue antes de sair de casa para pedir orientação e garantir que está indo ao lugar certo para que se desloque o mínimo necessário. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu que a maioria dos casos suspeitos de coronavírus deve ser atendida ainda na atenção primária, que são os 42 mil postos de saúde no país, para evitar sobrecarregar os hospitais e o aumento da transmissão do vírus. A estimativa do Ministério, que pretende aumentar o horário de atendimento nesses postos, é de que 90% dos casos sejam atendidos nos postos de saúde. A recomendação é de que a população procure os postos quando apresentar sintomas como febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza e sentir a necessidade de atendimento médico. Mas se você tiver sintomas leves, mas sente que não precisa da ajuda de um médico, pode ficar em casa. E quem precisa ir ao hospital? Só quem apresentar os sintomas mais graves, como febre muito alta ou dificuldade para respirar, que já podem ser sinais de pneumonia, um dos estágios mais graves da doença causada pelo coronavírus. A gente sabe que os hospitais são ambientes onde circulam pacientes com todo tipo de vírus e bactérias, e o perigo é que quem nem estava tão doente acabe sendo infectado por lá ou infectando outros pelo caminho. Eu conversei com o infectologista Estevão Portela Nunes, vice-diretor do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, e ele explicou isso em mais detalhes. A Fiocruz é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde e que ajuda a elaborar programas de saúde no SUS em todos os estados. O Portela disse que precisa procurar ajuda médica quem tiver febre acima de 38 graus e sintomas respiratórios como espirros e tosse, e que esse atendimento pode sim ser feito em um posto de saúde. Nesse caso, o paciente vai receber um tratamento para aqueles sintomas que estiver apresentando naquela hora. Um analgésico para dor, um antitérmico para febre. Cuidados simples, mas que podem aliviar os sintomas ou evitar que um paciente recorra à automedicação. Se a equipe do posto de saúde avaliar que o caso é mais grave, pode encaminhar o paciente para um pronto atendimento ou para um especialista. Agora, quem estiver sentindo sintomas mais graves, como dificuldade para respirar ou respiração curta ou fraca, vai precisar sim ir ao hospital. Aliás, sempre, independente do surto de coronavírus, lembra o médico da Fiocruz. Em países como o Reino Unido e a Itália, a recomendação é de que, no caso de sintomas leves, a pessoa fique em casa, evitando o contato com outras pessoas justamente para não criar uma rede de infectados que cheguem às pessoas mais vulneráveis à doença. A orientação taxativa do Serviço de Saúde britânico é de que a pessoa com sintomas de gripe, febre e tosse, por exemplo, não procure os serviços de saúde por causa do risco de infectar pessoas mais vulneráveis. Lá no Reino Unido e na Itália, os pacientes podem obter orientação médica por telefone, opção que não existe no sistema público do Brasil. Eu perguntei para o Ministério da Saúde e eles disseram que a estratégia do Brasil é diferente desses países mesmo, e que o Ministério recomenda a ida ao posto de saúde em vez do hospital justamente porque são ambientes menores com menos circulação de pessoas. O Ministério destaca que as orientações podem mudar a qualquer momento, já que trata-se de um vírus novo e o próprio sistema de saúde está aprendendo a lidar com ele. A OMS diz que é importante ficar atento às orientações das autoridades de saúde de cada país, porque elas terão as informações mais atualizadas sobre a realidade local. Outro ponto importante: as orientações do Ministério da Saúde são apenas recomendações, que podem mudar de acordo com a realidade de cada estado, que tem autonomia sobre os seus sistemas de saúde. Como o Brasil é um país continental, a realidade varia bastante de região para região. O governo antecipou a campanha de vacinação contra a gripe para idosos para o fim de março, justamente para evitar que eles tenham que circular pelos postos de saúde quando chegar o período de maior circulação do novo coronavírus. A recomendação para idosos ou doentes crônicos é a restrição de contato social, ou seja, evitar viagens, cinema, shopping, shows e locais com aglomeração. Agora a pergunta 2. Como é o atendimento nos hospitais?
No pronto atendimento do hospital, os profissionais de saúde vão fazer uma triagem para direcionar cada paciente de acordo com a gravidade da situação. Quem chega ao hospital com muita dificuldade para respirar é classificado como paciente em estado mais grave e o atendimento é prioridade. São esses pacientes que provavelmente vão ser internados. E a depender da avaliação do médico, talvez em uma UTI. Em casos mais graves, os pacientes podem precisar de respirador artificial. Quem os médicos avaliarem que não precisa ser internado, mas que tem sintomas da Covid-19, receberá tratamento no ambulatório e a prescrição de medicamentos para os sintomas. Quem for diagnosticado como possível caso de coronavírus, receberá a recomendação de ficar em isolamento em casa por 14 dias. Não há, até o momento, recomendações de restrição de convívio familiar. Casos em que o coronavírus for descartado, por exemplo, se os médicos constatarem que a pessoa tem rinite alérgica, podem não precisar ficar em quarentena. Tudo vai depender da avaliação do médico. E agora vamos para a questão 3. Quem é testado? Na fase atual, de acordo com o Ministério da Saúde, a decisão de fazer ou não o teste do coronavírus em um paciente ficará a cargo de cada médico. No dia 9 de março, o secretário Wanderson Oliveira, do Ministério da Saúde, disse que todos que forem internados com caso grave de gripe e síndrome respiratória nas cidades onde há casos confirmados de coronavírus serão testados, até para verificar se já há circulação do vírus nesses locais. A Fiocruz e o Ministério da Saúde informaram que estão treinando equipes em todos os estados para realizarem mais testes. Já na saúde privada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir o exame para a detecção do novo coronavírus. Nos casos graves, ou seja, de pessoas com febre alta, problema respiratório ou até mesmo pneumonia, o protocolo é que primeiro seja feito um painel respiratório, que é um exame para investigar a presença dos vírus que mais circulam pelo país, como o da gripe. Se der positivo para algum outro vírus, o paciente vai ser tratado com um antiviral específico, segundo explicou o Dr. Estevão Portela. Se der negativo, é aí que chega a hora de testar para o coronavírus. Agora a quarta e última questão. Como os pacientes são tratados depois do teste para o coronavírus dar positivo? A Organização Mundial da Saúde explica que não existe até agora um tratamento específico para curar a Covid-19, embora existam muitos esforços para encontrar remédios ou uma vacina que previna a doença. O que existe, por enquanto, são tratamentos para resolver os sintomas, baixar a febre, melhorar a tosse, tirar a dor do corpo e tratar complicações respiratórias como pneumonia. Quando a dificuldade para respirar é grande, o paciente pode receber oxigênio, por exemplo. Um dos desafios nessa pandemia é evitar que a procura por hospitais não supere o número de vagas. Por isso, atuar para que os casos não piorem é uma prioridade. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil possui quase 45 mil leitos de UTI. Pouco menos da metade, só 49%, está disponível para o SUS. E a outra parte é reservada à saúde privada, que hoje atende 23% da população. Antibióticos não servem para combater o coronavírus, mas podem ser usados em algum momento para tratar outra infecção associada, como uma faringite ou mesmo uma pneumonia bacteriana que possa ter se desenvolvido a partir da infecção viral. Importante é não esquecer das dicas da OMS para se proteger do coronavírus. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool gel. E mantenha a distância de 1 metro de pessoas espirrando ou tossindo. Além disso, evite tocar olhos, nariz e boca. E fique sempre atento às novidades sobre o vírus. Eu fico por aqui. Tem dúvidas? Escreve na caixa de comentários e não deixe de seguir a BBC News Brasil nas redes sociais. E acompanhar nossa cobertura no bbcbrasil.com. Tchau!